Peraí, ele está rodando ali. Deixa eu começar aqui. Começou Muito agora. bem. Está gravando. Daniele Mendes, obrigado pela sua Nada. gentileza. E vamos aí. Está aqui. Então, pessoal, está aqui, né? Então, em qualquer manual de ciência política, tá certo? Quando vai falar da história das ideias e das instituições, o início, reiterando, é na Grécia Antiga. Muito bem? Então, está dado aí. Bem, nós temos aqui o seguinte, né? Segundo Leomar, ele diz o seguinte, né? A origem do termo política, né? A ideia política que surgiu na Grécia Antiga, né? Ele dizia que a política é o quê? A política é uma atividade social, né? Que os homens desenvolviam ela onde? Na polis. Na polis. Então, era o que é uma atividade social? Era as discussões que se travavam nas ágoras, nas praças públicas, muito bem? Que as cidades-estados da Grécia eram chamados de polis. Polis. Então, vamos ver o que é efetivamente a polis. Está aqui. O que é polis, pessoal? Polis é o modelo das antigas cidades gregas. Está dado aí. Muito bem? Estou indo devagar, já de propósito, reduzindo aí o giro do motor para vocês, se quiserem anotar. A aula está sendo gravada, né? E vai ter aí também um texto. Bem, o que diferenciava, pessoal? O que diferenciava a política do contexto da Grécia com os demais contextos, como, por exemplo, Egito e a Pérsia? O que diferenciava? Nós veremos aqui agora. O que diferenciava? Bem, o que diferenciava essa atividade social da Grécia em relação ao Egito e à Pérsia era exatamente o seguinte: na Grécia, tá certo? A atividade social, a política, era feito de forma democrática e direta nas ágoras. Muito bem? E no Egito e na Pérsia, a política era comandada de forma autocrática. O que é essa forma autocrática? É uma forma onde você tem um indivíduo apenas no poder, mandando. Autocracia é uma espécie não, é uma ditadura. Então, no Egito Antigo, né, não havia o quê? A democracia direta, como havia na Grécia. O poder era exercido de forma autocrática, como está sendo colocado aqui. Tá certo? Diz assim, a do governante que comandava o quê? Comandava autocraticamente o quê? O coletivo em direção a certos objetivos. Muito bem? Então, esses objetivos eram as questões de Estado, eram as políticas públicas, onde você tinha, né, de certa forma, um poder soberano. Olha só, lembrei de Foucault agora. Essa forma de você exercer o poder autocraticamente, né, era a forma que você tinha, né, era o poder soberano que Foucault fazia alusão. Você tinha apenas um indivíduo no poder que ele reunia todos os poderes, né, seja do poder executivo, judiciário e legislativo. Ele fazia lei, ele executava e ele julgava. Era o todo-poderoso. Então, o autocrático, né, era o todo-poderoso. Então, vamos colocar aí, né, a diferença, se vocês quiserem anotar, a diferença da política exercido na Grécia Antiga e no Egito e na
Pérsia era o quê? Era a autocracia. Na Grécia Antiga, você tinha o quê? A democracia direta, né? E no Egito e na Pérsia Antiga, você tinha o quê? A forma de você exercer o poder soberanamente e de forma autocrática. Essa era a diferença, né, que você tinha entre o contexto da política na Grécia e em outros países. Ok? Porque o professor da Grécia, o senhor botou que Oi, diga na aí. Grécia a democracia era direta, né? A democracia na Grécia era diretamente. Você ia na ágora e defendia os seus interesses. Na praça pública. Na praça pública, a ágora. Muito bem? E já em outros países da época, Egito, a Pérsia, muito bem? A defesa era a defesa. O governo, né, o poder era exercido, a política era exercida de forma autocrática. Você tinha um soberano. Aí você lembra lá de Foucault, quando ele definiu o poder soberano. Muito bem? Onde você tinha aquele todo-poderoso no poder, que ele fazia as leis, julgavam, administrava. Muito bem? Então, essa era a diferença entre Grécia Antiga e os outros países. Ok? Então, está dado aí. Alguma dúvida, é só me chamar aqui no canal. Então, vamos lá. Professor, é interessante, Oi. aquele filme 300, né, que trata dos espartanos ali, que tem algumas cenas onde os parlamentares estão ali na ágora, né, tratando do destino da Esparta e dos soldados. Exatamente. Deixa uma indicação no chat para a turma aí do filme. Faz o favor, Cíntia. Indicação do filme para o pessoal aí, por favor. Então, vamos lá. Então, está aqui. Bem, já que nós estamos falando da Grécia Antiga, né, nós temos dois pensadores políticos, o Platão e Aristóteles. O Platão, né, que eu falei, né, são dois referenciais, são dois pensadores fundamentais no que tange a política na Grécia Antiga. Né? Então, está aqui. Nós temos, na visão de Platão, né? Está aí a figura do Platão, ok? Nós temos aí. Professor, Oi. o slide estava travado. Não pode estar travado? Ele está passando aqui para mim. Agora que ele estava naquele, a do governante, aí agora foi para esse. No sentido, temos então uma aposta na virtude. Agora, É isso mesmo? nesse sentido, temos em Platão uma aposta na virtude do governante, que deveria o quê? Conhecer o quê? Os fins da polis, os fins da cidade. Muito bem? De modo o quê, pessoal? De modo a oferecer o quê? Uma luz que retirasse o quê? Os súditos da escravidão. Veja bem, pessoal, essa luz que o Platão está fazendo referência, está fazendo alusão, essa luz, vocês anotem, por favor, é o conhecimento, tá certo? O ensinamento. E a escuridão é chamado de ignorância, porque na concepção de Platão, Peraí, professor, rapidinho. Oi. A luz A é luz conhecimento e... refere-se ao conhecimento. Tá. Muito bem? E a escuridão... Professor, repete para mim, por favor, porque o meu travou aqui. Então, veja bem. Na visão de Platão... Muito Professor, bem? Oi. o senhor pode repetir para mim, por favor? Posso, sim. Então, para aí. Então, vou
olhando aqui fica melhor. Na visão de Platão, tá certo? Ele diz o seguinte, né, que o objetivo da política, tá, da polis, da atividade social, era o quê? Era tirar os súditos da escuridão. Como que eu vou tirar, segundo Platão, os súditos da escuridão? Através da luz. Essa luz que o Platão fazia alusão era o conhecimento, porque o Platão ele não aceitava a democracia. O Platão dizia o seguinte: quem tem que exercer o poder é sempre um monarca intelectual, é sempre um filósofo, porque o monarca, o rei, ele possui o quê? O conhecimento como um todo. Então, o Platão, de certa forma, ele criticava a democracia, porque a democracia é o governo do povo. É o governo do povo. Muito bem? E o Platão, ele diz, olha, o governante, ele tem que ser uma pessoa inteligente, estudada, um filósofo, para que ele possa o quê? Para que ele possa jogar luz na ignorância do povo e resgatá-lo. Esse súdito aí... Oi? Para o Platão, o filósofo tem que ser rei e o rei tem que ser filósofo. Exatamente. É um monarca. Ele chamava, você vai ver aqui agora, ele chamava de monarca intelectual, um filósofo. Ele não acreditava no governo do povo. Ele não acreditava numa democracia, Cíntia Loyola. Nós veremos aqui agora. Anotarei Maria Cecília, Luciano, João Vitor, Bruna Lima, Daniela Mendes. Anotou aí, Bruno? Luciano? Anotei sim, professor. Anotei. Anota aí. Anotei, professor, obrigada. Oi. Por exemplo, na Grécia Antiga, né? No Egito, né? E até na Pérsia. A gente poderia, por acaso, colocar a teoria tridimensional de Miguel Reale, né? Que seria fato, valor e normas, por exemplo, né? Que naquela época... Não vamos misturar essa parte, não, entendeu? Ah. Você quer... Então, fala. Eu vou deixar você concluir seu pensamento. Fala aí. Não, que tipo assim, como a ditadura daquela época, né, serviria como fosse a teoria tridimensional. Exemplo, fator, valor e norma, né, que seria o acontecimento social, o fundamento social e a imposição de conduta. Daquela época, né, que eles faziam em praça pública, seria praticamente o mesmo sentido, né? Quase igual, não seria. Eu não vejo muita associação, não. Tá? Eu não vejo muita associação com essa teoria de Reale, não. Ok? Não, mas né? você... Não, eu não vejo. Ok? Tá, beleza. Então, vocês entenderam aqui a visão do Platão no que tange aí a questão, né, do governante, né? Ele vai assumir se ele tiver, né, o conhecimento suficiente para que ele resgate, né, o povo dessa escuridão que o Platão chamava de ignorância, né? A luz é o conhecimento que nos liberta. Então está aqui. Deixa eu pegar aqui. E a escuridão é a ignorância? A ignorância que nos cega, como sempre. Como sempre. É por isso que temos que estudar sempre, porque o fato de nós estudar não quer dizer que a gente, né, estamos sempre na luz. Sempre pinta, né, um fato novo que nós ignoramos. É por isso que nós temos que estudar sempre, sempre, sempre. Então está aqui. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Hoje está quente para danar. Nossa, está danado. Então, vou pegar aqui. Aí, bem. Aí, veja bem o seguinte. O Platão,
né, ele tem um livro, né, A República, que ele escreveu, né, onde ele faz ali um diálogo com Sócrates, né, na República. E diz assim, e ainda Platão relata a teoria política de Sócrates. Aonde que Platão vai relatar a teoria de Sócrates? No seu livro, A República. Veja bem, República... Professor, o slide mudou? Mudou. Para Veja mim, bem. aqui tá no anterior ainda, nesse sentido. Agora, e ainda Platão relata o quê? A teoria política de Sócrates. Aonde que Platão vai relatar a teoria de Sócrates? No seu livro chamado A República. República quer dizer coisa pública. Res, né? É coisa pública. Res pública. República. Muito bem? Em que se posiciona o quê? Criticamente frente ao quê, pessoal? Olha aqui. Olha o que o Platão faz no seu livro A República. Ele se posiciona criticamente em face de quê? É o que nós falamos lá, pessoal. Em face da democracia direta grega. E propõe um quê, pessoal? Um regime no qual os reis... Aí, Cíntia, os reis fossem o quê? Sábios. E os sábios fossem reis. Sublinhe isso aí, pessoal. Então, né? Professor, o slide não mudou para mim, nem para a Vitória. O que houve? Oi? Mudou agora Sim, mas eu estava mudei. travado no A sua internet não está... Não, minha internet está cheia. Acharem o slide no grupo e aí vai acompanhando por outro meio, porque aí o professor vai explicando aqui e a gente não se apega tanto ao slide. É, exatamente. Eu botei semana passada no grupo de vocês o slide aí. Recupera do smartphone aí. Entendeu? Vocês não estão vendo essa transparência, não? Mas veja bem. Agora apareceu para mim. E ainda, Platão Eu relata... acho, Maria Cecília, eu acho que seria a sua internet que está dando problema, hein? Não seria, não, Tereza? Professor, com licença, eu acredito que seja, conforme o senhor aperta para baixar, tem que clicar na página que o senhor quer que fique, senão não desce. Oi? Entendeu? Quando o senhor desce o slide para mudar de página, o senhor tem que clicar na página desejada, senão o slide não vai. Aí continua no mesmo slide que estava anteriormente. Acontece isso comigo aqui quando eu estou estudando também. Quando eu aperto o botão para descer, ele só desce quando eu clico na página. Então, eu vou tentar... Ele agora está... Agora tá aparecendo outro slide. É ainda Platão relata a teoria política de Sócrates, no livro A República. Esse slide? Aqui está aparecendo aí, tá? Show. Então, está aparecendo. Então, quando passar, eu vou passar devagar, porque aí é onde ele está dando problema, segundo a concepção de vocês, né? Então, tá aí, veja bem. Nós explicamos anteriormente essa transparência aí, né? E diz o seguinte, e ainda Platão relata a teoria política de Sócrates no seu livro A República, tá certo? Em que se posiciona o quê? Criticamente frente o quê? Frente à democracia direta grega. Muito bem? Então, está aqui, né? Onde o Platão ele vai se opor à democracia direta grega. E vai propor o quê, pessoal? Vai propor um regime no qual, né, como nós falamos, né, o poder ele deve ser exercido pelos filósofos. É o que eu falei anteriormente. A democracia, segundo Platão, né, ele não levava muita fé na democracia direta, porque a democracia é o governo do povo, entendeu? Demo é povo.
e cracia é governo, muito bem? Aí tem democracia, governo do povo, tá? Que era criticado por Platão, muito bem? Porque o Platão, ele era aluno de Sócrates, né? Era aluno de Sócrates, ele viu Sócrates morrer, Sócrates foi condenado a tomar cicuta, porque Sócrates, né, ele tinha umas visões, né, além do seu tempo, né? Então, ele foi acusado de corromper a juventude da sua época, com as suas ideias, né, avançadas, aquelas coisas todas. E a elite da época, na Grécia Antiga, né, não aceitou os argumentos que Sócrates utilizava, né, e o condenou à pena de morte. O Platão ficou profundamente, né, abalado porque viu o seu mestre ser assassinado, né, na Ágora, né? Ele ingeriu cicuta, que era o veneno, né? Era uma bebida que você tomava e matava, né, aqueles inimigos do poder ou da pátria. Muito bem? Então, está dado aí, né? Então, deixa eu voltar aqui. Uma coisa aqui, tranquilamente. Mas eu deveria conhecer. Então, tá aí, pessoal. Então, vocês chegaram até aqui, né? Então, tá aí. Então, vamos agora para a próxima transparência. Vocês chegaram aí? Sim, eu copiei. Deixa eu copiar. Não. Vocês estão... Agora, eu estou entrando agora no livro aqui. Vocês estão vendo aí, livro A República? É, onde está? E ainda Platão, é o que o senhor acabou de falar. O slide que vocês estão vendo aqui agora. Agora trocou, isso aí. Agora sim. Professor, tem Agora mudou, que professor. clicar. Tem que dar um clique, mesmo. professor. Toda vez que mudar o slide, professor, tem que clicar nele, entendeu? Eu tenho que Mudou, clicar então nele. Clica. Isso, que aí eu agora aparece. peguei a malandragem. Mas veja bem que é o seguinte, é só nesse slide que está dando esse problema. Na minha matéria de direito econômico, eu não estou com esse problema. Eu tenho outra disciplina que Oi? eu passo também pelo dedo, não vai, tem que clicar. Tem que passar e clicar, que aí entra. Que aí se passar só pelo dedo, ele não entra. Ah, então tá ok. Tá ok. Está dado agora. Está resolvido. Aí, então, vou falar aqui. Então, vamos lá. Então, aqui fala, nesse slide, fala sobre o livro, né? Diálogo de Platão, tá certo? Que divide, né? O livro A República são 10 livros, né? Que fala do diálogo platônico, dividido em 10 livros, né? E diz assim, o intuito do filósofo, né? Do Platão, é o quê? É apresentar a sua teoria política baseada o quê? Numa espécie de monarquia intelectual. Aí, Cíntia, viu? O Platão, ele não era dado às coisas do povo. Ele dizia que você tinha que ter um monarca, né? Um monarca, uma monarquia intelectual, onde você tinha um rei, um filósofo, né? Então, diz ele, acrescenta ele, somente o quê? Somente os filósofos, segundo Platão, poderiam, com sua sabedoria, entender o quê? Profundamente os conceitos de bem e de justiça. Está aí o que nós já havíamos antecipados para vocês nos outros slides, tá certo? Então, importante vocês colocarem essa observação aí. O Platão, né, ele criticava a democracia direta na Grécia, porque ele defendia um governo de intelectuais. Ele dizia que era necessário que uma monarquia intelectual, muito bem, porque somente os filósofos eles entendiam de uma forma aprofundada o quê?
os conceitos de bem comum e de justiça. Essa era a visão de Platão. Tá certo? Ok? Vou adiantar, hein? Ok, eu vou sair daqui, vou passar e voltar agora. Entrou certinho, professor. Hã? Passou certinho o slide. Passou certinho, viu como é que eu estou aprendendo? Viu a nossa relação de poder? Educador em relação a aluno é relação de poder. Aluno em relação ao educador é também o quê? Uma relação de poder. A gente está o quê? Aprendendo reciprocamente. Já dizia o Michel Foucault. Tudo é uma relação de poder. O poder não está centralizado no Estado, está na periferia. É ou não é, Maria Cecília, Cíntia Loyola, meu amigo Luciano, verdade. do Civic, Matheus, João Vitor, muito bem? E Leônino apareceu. Leonino. Olha ele aí. Tudo tranquilo, professor. Leônio com show. É Leônio. Hã? É Leônio. Leônio. Tá certo. Então, vamos lá. Professor, como diz Maquiavel, em outras palavras aí, o príncipe sábio cuida das periferias, né? O príncipe o quê? Trocando palavras de Maquiavel, o governante sábio cuida das periferias. Ah, é, né? A base social, né? E nunca pode ser odiado pelo povo. Exatamente. Então, vocês estão lendo Maquiavel. Olha lá, hein? Vocês estão ficando maquiavélicos, mas no bom sentido. Não tem nada de maldade, não. Maquiavel não era esse terror todo, não. Entendeu? Portanto, pessoal, é o que a gente está falando ali, né? A questão dos filósofos, né? Que poderiam exercer a política, né? Na visão de Platão, né? E ele costumou, né? O Platão, como um homem muito inteligente, né? Um filósofo, né? Além do seu tempo, como Sócrates, né? E Aristóteles, né? Ele criou uma metáfora, né? Chamado de alegoria da caverna, né? Ou mito da caverna, que a gente vai explicar agora, né? Que o mito da caverna é, na verdade, o quê? Essa caverna que o Platão faz alusão, né? Esse mito da caverna, é exatamente o quê? O nosso interior. Segundo Platão, né? O homem, né? Ele fica imerso à sua ignorância, né? Achando que o que ele já sabe é exatamente, né, a verdade, né? Mas o Platão, ele divagava, né? Ele ia além. E o Platão dizia o seguinte, olha, nós temos que nos libertar. Nós não podemos ficar vivendo em nossas cavernas, muito bem? A partir do momento que a gente começa a se libertar, a gente começa a ter acesso à luz. Muito bem? Essa luz, pessoal, é o quê? É o conhecimento que vai libertar o quê? O homem das suas ignorâncias. Porque, como eu falei, o ser humano, na visão de seu Platão, né, ele vive, né, imerso na sua escuridão, na escuridão da sua caverna. E a partir do momento que a gente resolve se libertar, a partir do momento que a gente resolve estudar, buscar o conhecimento, a gente está o quê? A gente está evoluindo. Você está mudando de status social, muito bem? É o que nós veremos aqui agora com esse famoso mito da caverna de Platão. Muito bem? É o que veremos aqui. Vamos bater aqui, ESC, e passar aqui.
Muito bem. Então, está aqui, voltando aqui, ok? Estamos aí. Bem, o que é efetivamente o mito da caverna? Estamos aí. Temos que ir devagar, devagarinho, porque é um ditame legal da nossa amiga Maria Cecília, tá certo? Que disse que eu estava correndo muito. Está gravado agora, Maria Cecília. E se você falar, vai ficar gravado, hein? Tá bom, professor. Tá bom. Eu vou lá no Ministério Público representar contra você, hein? Credo, que vergonha! Mas antes, eu vou conversar com você antes, como é que faz o processo e tal, né? É ou não é? Ok, querida? É verdade. Então, vamos lá. Então, o que é o mito da caverna? Bem, o mito, ou a alegoria da caverna, é uma metáfora utilizada por Platão, né, para explicar o quê, pessoal? É o que nós estamos falando, né? A hierarquia do conhecimento e o governo dos sábios, né? É o que nós estamos falando aí. Então, vamos ver aqui. Eu posso passar aqui? Então, a fonte que nós tiramos esse material é História do Mundo, né? Se vocês quiserem consultar esse site aí, é muito interessante. Mito da caverna. Então, tá aí. Então, vamos lá. Então, pufo, bateu aqui, bateu. Então, vamos lá, tá aqui. Bem, o mito da caverna, a alegoria da caverna, é uma metáfora, né, que o Platão fala no seu livro A República, muito bem, né? É uma obra política de Platão que disserta sobre a política ateniense da Grécia Antiga, né? E apresenta o quê? A tese de Platão que relaciona o quê? O conhecimento ao poder político, né? Aquela discussão nossa, né? O Platão dizia o seguinte, né? Reiterando, né? O poder deveria ser exercido por filósofos, né? Já que o povo não tinha sabedoria suficiente para, né, ter o conhecimento sobre o bem comum e a justiça, tá certo? Segundo o filósofo, né, o Platão, o conhecimento da verdade mais profunda proporcionado apenas pelo quê? Raciocínio é a condição que fundamental para que um governante tenha uma boa gestão. Então, ele dizia o seguinte, né? O governante, né, tinha que ter um raciocínio lógico, né? Ele tinha que ser racional no exercício do poder político, né? Então, não dava para a gente, né, se calcar, se estribar na democracia, no governo popular. E quando se exerce o poder, ele exige muito conhecimento, muita sensibilidade. E somente os sábios possuíam esses atributos. Então, vamos botar aqui de novo. Então, está aqui. Então, aí faz mais uma abordagem sobre o livro, né? Aquela coisa toda, né? Fala que o livro, né, é um diálogo, né, de Sócrates, né, com Glauco, né, que era um personagem que representava o irmão de Platão. É o livro A República, né? Se eu não me engano, é o livro 7. É o livro 7 que fala sobre que faz a narrativa, né, dessa alegoria da caverna, onde eles falam que o homem está imerso ou submerso, né, nas suas ignorâncias, na escuridão da sua caverna, né? Então, está dado aí. Então, tá aí. Aqui, então, dizendo aqui, né, aí é só para a gente reiterar, porque nós já falamos sobre essa questão, né? O que é possível extrair do mito da caverna, pessoal? Né? Então, tá aí. Os elementos postos abaixo têm uma significação metafórica, a gente já viu isso aí, né? Podemos entendê-los
da seguinte maneira. Então, eu vou esperar vocês se arrumarem aí para a gente começar a fazer a interpretação, né? É mais uma reiteração da nossa interpretação, da nossa abordagem anterior. Vamos lá. Então, tá aqui. Então, só para a gente voltar aqui, né? Só para vocês verem. Então, o que podemos entender do mito da caverna? É o que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Então, o que nós vamos ver aqui, tá? O que são os prisioneiros da caverna, pessoal? Olha só, eu disse a vocês o seguinte: nós, homens comuns, homem do povo, segundo o Platão, né? Nós vivemos a nossa ignorância, né? As nossas limitações. Então, dizia ele, os prisioneiros, né? São homens comuns do povo, né? A massa, o povo, né? Os prisioneiros são quem? São todos nós, né? As pessoas comuns que se contentam com o quê? Com o grau inferior de conhecimento, pessoal. E não busca o quê? O conhecimento racional. Então, na visão de Platão, tá certo? Você, para exercer o poder, você tinha que ter o quê? Um conhecimento racional aprofundado, você ter uma sabedoria, muito bem? Acumular um conhecimento extremo sobre o exercício do poder. Então, foi o que nós falamos, né? Então, os prisioneiros somos nós, os homens comuns, né? Que estamos vivendo, né? A nossa ignorância, né? E temos, né? Dificuldade, né? Em sair da nossa vidinha. Vamos colocar essa expressão. E o que é a caverna, pessoal? Olha só, a caverna é o nosso próprio corpo. Olha só que loucura. Que tem o quê? Um conhecimento limitado pela captação dos sentidos. Pois é. A caverna, pessoal, é tudo aquilo que nos mantém o quê, pessoal? Nos graus menos elevados de sabedoria. Esse grau menos elevado de sabedoria, né, é a ignorância que Platão fazia alusão, né, ao homem comum, né? Então, e as sombras na parede da caverna são o quê? Os frutos de nosso conhecimento costumeiro que nos enganam, mostrando-se que de maneira diferente do que realmente são. Então, essa caverna, havia reflexo na parede da caverna, né? E nós, né, seres humanos ignorantes, achamos que a realidade, né, o nosso mundo, ele se resume, né, simplesmente ao âmbito da caverna, né? Ao âmbito da ignorância, porque a gente fica acostumado com o cotidiano, a vidinha comum, a vidinha mais ou menos, muito bem? Ficamos sem ânimo, sem vida de buscar o quê? Outros patamares, outras aragens para a gente viver e buscar as nossas realizações. É isso que o Platão queria dizer para a gente aí, né? Então, está aqui. Deixa eu passar aqui. Bem. Aí, nós temos a seguinte questão, né? A saída da caverna, né? A partir do momento que nós, seres humanos, resolvemos sair da nossa caverna, sair da nossa vidinha mais ou menos, tá? E diz assim, é um movimento, a saída da caverna,
É um movimento que em direção ao conhecimento racional e verdadeiro. Abandonar a caverna é o quê? É abandonar o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é o conhecimento não científico, pessoal, tá? De nossos sentidos, e concentrar o quê? As forças para adquirir o quê? A sabedoria por meio do entendimento de conceitos racionais. Ah, professor, eu agora estou entendendo. Quer dizer, eu lendo o Platão agora, né? Nós que estamos aqui iniciando, né, o curso de Direito da Universo, professor, nós estamos o quê? Nós estamos saindo da onde? Nós estamos abandonando a nossa caverna e buscando o quê? E buscando um conceito racional, buscando o quê? Um conhecimento científico, buscando o quê? A sabedoria, buscando a luz. Pois é, pessoal. Está aí na visão de Platão, né? Esse momento que vocês estão vivendo agora, a partir do momento que vocês assumiram, bem, esse ano eu vou fazer o curso de Direito da Universidade, da Universo, muito bem? Vocês estão o quê, pessoal? Vocês estão buscando o conhecimento racional, saindo do conhecimento empírico, do conhecimento comum, e buscando uma ciência para iluminar o caminho de vocês, Maria Cecília. Muito bem? Então, essa digressão, esse caminhar de vocês, tá? De abandonarem a roupa antiga, a roupa velha, e investirem em vocês, é exatamente o que o filósofo dizia. O Platão. Vamos sair da nossa ignorância e buscar um conhecimento racional para nós exercermos o poder político. Na visão de Platão, nós temos que ter o quê? Conhecimento científico, porque só exerce o poder político o filósofo, aquele que tem conhecimento, aquele que tem o conhecimento empírico na concepção platônica, ele não pode exercer o poder. Muito bem? E o que é a luz? A luz solar. No momento que você abandona a sua caverna, as nossas cavernas, né? As nossas escuridão, a gente acaba o quê? Encontrando a luz solar. Muito bem? Essa luz solar, pessoal, no primeiro momento, o que vai gerar? Vai gerar um desconforto para a gente, né? Você olha a luz do sol, aquilo te incomoda. É o quê? É aí que você está se encontrando com a sabedoria. Muito bem? A única capaz de quê? De tornar o ser humano que realmente diferente dos outros animais. E mais, plenamente desenvolvido. Pois é, a partir do momento em que o mestre fala com vocês, né? Eu vou falar com vocês. Olha, pessoal, vamos ler o livro de Maquiavel, vamos estudar a apostila de Foucault, vamos olhar o videozinho que a gente faz. O que vem? Vem o quê? Eu estou jogando luz, né? E esse primeiro contato que vocês têm em relação a esse conhecimento que eu estou reproduzindo é o quê? É, de certa forma, você fala, olha, professor, é muita coisa, eu não vou poder estudar essa matéria sua. Bem,
esse momento é um momento em que vocês estão o quê? Se encontrando com a luz do sol e gera o quê? Gera um desconforto. Esse desconforto, pessoal, é o quê? É o caminho que vai levar vocês à felicidade. É o caminho que vai emancipar vocês. É o caminho que vai libertar vocês. É o caminho que vai iluminar vocês ao longo da vida, pessoal. Então, é o que dizia o Platão. O Platão fazia essa analogia com o poder, como fazia também com a vida do ser humano, o nosso cotidiano, como eu estou fazendo aqui, essa analogia com a universidade em que nós estamos aqui fazendo uma discussão. Muito bem? Então, é relevante vocês olharem essa parte, né? Essa metáfora de Platão e fazerem analogia com a vida de vocês, porque isso ajuda a gente o quê? A gente a avançar mais nos nossos interesses. Muito bem? Então, está dado aí. Então, está aqui, né? Vou passar aqui. Bem, agora, nós faremos aqui uma associação do mito da caverna com a atualidade, né? Com a atualidade, com o momento, com a nossa vida. Com essa nossa vida, né? Envolvido com as redes sociais, onde, de certa forma, né? A gente sabe muito bem que a gente vive hoje numa sociedade muito superficial. A sociedade hoje é uma sociedade, né, imagética. Imagética porque a gente vive em função de quê? Em função da nossa imagem, né? Hoje se escreve muito pouco, hoje se aprofunda muito pouco no conhecimento, né? Hoje, as conjunturas, os fatos são muito rápidos, né? As informações chegam muito rápidos, muito rápida, e a gente acaba se transformando, né, em pessoas superficiais. Vamos ver o que é colocado aqui pelo site História do Mundo. Olha só. Então, eu vou fazer aqui agora uma associação do mito da caverna com a realidade que nós vivemos hoje, com as novas tecnologias, meu amigo Luciano do Civic. Vários elementos podem ser incorporados a uma releitura do mito da caverna nos dias de hoje, pessoal. Olha só. Os seres humanos estão vivendo aonde? Em cavernas. Como o quê? Como os prisioneiros. Já há algum tempo. Já há algum tempo. Vamos fazer essa autocrítica, né? Nós chegamos em uma era em que o conhecimento, a informação e a tecnologia são o quê? São super desenvolvidos. Muito bem? Ao passo que não há o quê? Não há uma preocupação, uma disposição ou qualquer movimento que faça o quê? As pessoas buscarem a sabedoria mais pura e verdadeira. Então, o que está dizendo aí é o seguinte: a gente vive agora um momento, né, a sociedade mundial, né, aqui no Brasil, obviamente, a gente faz parte do mundo também, né, nós vivemos num momento, né, onde a tecnologia
é que manda na gente. As inteligências artificiais, né? Os robôs, os smartphones. Então, nós estamos vivendo o quê? Um momento de muita fecundidade, mas uma fecundidade assim, uma fecundidade superficial. Por quê? As pessoas não estão buscando o quê? Se aprofundarem nos conhecimentos. A informação chega e a gente o quê? E a gente absorve, né? Sem muito critério, não é verdade? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, diz aqui, tá certo? A história do mundo, o site. Vivemos o quê? A era da preguiça. Olha que loucura. Em que o comodismo tomou conta das pessoas devido ao quê, pessoal? Ao desenvolvimento tecnológico e o extremo conforto que, né, essa tecnologia nos proporciona. Se eu vou, né, fechar o vidro do carro, eu não uso mais a maçaneta. Eu vou apertar um botãozinho e o vidro vai subir. É ou não é? Se eu quero almoçar, eu ligo para, né, o iFood, não é verdade? Se eu quero lanchar, eu não saio nem de casa mais. O que está gerando, né? O que essa sociedade, né, de muito conhecimento, né, de muita... A sociedade digital, ela está gerando? Ela está gerando o quê? Uma geração de pessoas acomodadas, né? Diz assim, as pessoas... Ele fala aqui, as pessoas, elas têm o quê? Tem a preguiça de o quê? De pensar, de duvidar, de questionar, tornando-se o quê? Meras receptoras de informações. Então, pessoal, dentro dessa sociedade autotecnológica, de alta tecnologia, tá? Essa sociedade, né, essas facilidades, essas ferramentas, está deixando a gente, né, numa situação, né, que quando a gente quer fazer uma crítica, quando a gente quer fazer, né, um questionamento sobre uma situação A, B ou C, a gente já não tem mais esse ânimo, essa vontade de fazer, porque a coisa vem de bom grado, a coisa vem tão facilmente, né, que isso acaba, né, nos acomodando. Muito bem? Então, está dito aí. Então, fazendo essa analogia com o mito da caverna com a nossa atualidade. Professor? Oi. Essas pessoas seriam os indivíduos máquinas da atualidade? A gente pode considerar assim? Oi? Peraí, deixa eu olhar para você, peraí. Diz aí. A gente pode considerar que essas pessoas seriam os indivíduos máquina da atualidade? Indivíduos mal? Os indivíduos máquina da atualidade? Ah, máquinas. Indivíduos disciplinados lá do Foucault? Exatamente, exatamente. Uma boa associação que você fez, Matheus, tá certo? Indivíduos máquinas, né? Disciplinados. Hoje, né, as ferramentas que estão dadas aí, as redes sociais, né, de certa forma, não. Elas estão o quê? Estão adestrando a gente. Ou não? Estão nos disciplinando de acordo com os interesses dela. O que acaba o quê? Uma ótima analogia que você fez, tá? Com o Michel Foucault, né? Nós estamos formando o quê? Indivíduos máquinas. Indivíduos acomodados, robotizados.
Muito bem? Porque existe um modelo hoje no mundo, né? E esse modelo está o quê? Está disciplinando a sociedade mundial. Não seria só a gente aqui, não. É o mundo inteiro, né, que está fazendo, né, essa mudança, né, cara? Essa revolução, né? Indústria 5.0, entendeu? Essa coisa revolucionária, digital, entendeu? Então, eu gostei muito da sua analogia e vou pedir até o pessoal que registre isso aí, né? Essa sociedade que a gente está vivendo agora, né? Muita tecnologia, muita inteligência artificial, tá certo? Muita rede social, né? Instagram, Facebook, Twitter, né? Google. Isso nós estamos o quê? Isso acaba por gerar o quê? Os indivíduos máquinas que o Foucault fazia a definição. Acaba nos adestrando, acaba nos domesticando. Ou seja... É muito entretenimento, né, professor? Oi? É muito entretenimento. Muita diversão, muito entretenimento. Não é verdade? E o que faz a geração hoje? Ela não questiona mais nada. A molecada hoje vive assim, ó, com smartphone, o tempo inteiro. O mundo deles é essa maquininha aqui. Muito bem? Se você vai ao aeroporto, vai numa escola, vai num bar, vai num restaurante, as pessoas estão aonde? Aqui dentro. Aqui dentro. Muito bem? Então, essa tecnologia aqui está o quê? Está nos domesticando, como falava o Michel Foucault, né? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Até os namorados, quando vão a um restaurante, tá certo? Um fica olhando o celular e o outro também. Ao invés de estar se abraçando, se beijando, se curtindo, não. Eles ficam no celular. É uma loucura. É uma sociedade muito louca. Muito bem? Não sei se vocês estão de acordo comigo, né? Vocês não são obrigados a concordar comigo, não. Com Platão, com Michel Foucault, entendeu? Eu estou fazendo apenas, né, uma reprodução. Eu estou reproduzindo aqui e vocês que estão chegando aí, né, a essa analogia, o que está me deixando muito feliz, tá certo? O que o Matheus fez a analogia com Michel Foucault, né? A Cíntia usou, né, a Hannah Arendt, tá certo? Então, eu fico feliz, né, com essa interação nossa, entendeu? É sinal que vocês estão o quê? Estão buscando a luz que o Platão sempre defendia, né? O conhecimento. Vamos sair da onde? Vamos sair das nossas cavernas. Vamos sair da nossa escuridão, porque a partir daí a gente consegue se emancipar e mudar a nossa sociedade. Vocês nos disseram que está faltando aí educação, né? A gente se, né, entender mais, né? Esse Covid, né? Se conscientizar mais, né? Pois é por aí. É só buscando a luz que a gente vai realmente, né, suplantar esse momento difícil que o mundo está passando. Então, está aqui... Professor, Oi. o slide que o senhor me passou lá no WhatsApp não é o mesmo que o senhor está dando. O slide que o senhor me passou no WhatsApp não é o mesmo dessa aula. Não é? Não é. Lá na página 82 é Marcos Aurélio. Marco Aurélio? É. Ah, Marco Aurélio, o imperador romano. O grande Marco Aurélio, o imperador romano. Então, não tem problema, não. Acabando a aula, eu vou jogar esse slide lá. É porque eu devo ter mudado, né? Eu devo ter colocado mais matéria, entendeu?
Mas não tem problema, não. Não está se encontrando nas páginas. Tá, mas não tem problema, não. Eu vou colocar no final da aula, eu vou colocar esse slide. É porque eu atualizei o slide, entendeu? É por isso. Tá. Beleza? Tá bom. Obrigada. Mas você se encontrou com um imperador romano poderosíssimo, o famoso Marco Aurélio, que a gente vai estudar hoje. Tá certo? E você tem também o imperador louco, o Calígula, o imperador louco. Você vai ver também o Calígula. Tá bom. Tá bom? Ai, mano. Então tá aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Desenvolvimento político, deixa eu ver aqui se tem aqui. Desenvolvimento político social do mês, esse aí deixou de ser. Deixa eu ver isso aqui que dá para a gente olhar aqui. Não, vamos partir para outro slide. Esse aqui a gente já falou praticamente, tá? Vamos para o outro aqui. Bem, olha aí, pessoal. Olha o que a gente estava falando. As redes sociais se tornaram o quê, pessoal? Vitrines cheias de quê? Cheias de imagens, né? Que demonstram o quê? A felicidade e o quê? E a perfeição invejável das pessoas. Mas também o quê? Mostra o quê? Egos vazios de sentido. Eu perguntaria a vocês, pessoal, vocês já viram alguém colocar uma foto na rede social, no Instagram, Facebook, né? Onde ela esteja chorando, onde ela esteja fazendo algo de errado? Você entra ali, você acha que você está no país das maravilhas, né? Está todo mundo se confraternizando, bebendo, de carro novo, muito bem? Aí, você que está meio down, está meio chateado, você olha aquilo ali faz o quê? Abala a sua autoestima. Você fala assim, poxa, será que só eu que estou infeliz? Então, eu entro no Instagram, né? É uma exibição danado. O cara entra no restaurante, exibe a comida que ele come. Olha que absurdo, né? Um monte de gente faminta, tá certo? E um monte de gente esnobando, exibindo o quê? Um filé mignon. Olha que loucura que nós chegamos. Que sociedade, professor, gente. Oi. É desse jeito mesmo. Tem muita gente aí esnobando, postando no Instagram que tá indo para Arraial do Cabo, mas tá devendo os outros. Mais ou menos isso. Desabafe. Dizer, Matheus. O pior de tudo é a exibição das crianças, né? Também na internet. Mas é isso que nós estamos refletindo aqui, fazendo o quê? Uma analogia com o mito da caverna. Essas pessoas estão vivendo a escuridão das suas respectivas cavernas. Muito bem? Elas têm que buscar o quê? A sabedoria, o conhecimento científico, a razão para que ela possa se emancipar, porque esse mundo aí é o que Mateus disse, né? É um mundo onde você tem o quê? Os homens-máquinas, aquelas pessoas que repetem o comportamento alheio, né? Então, nós não podemos... A famosa Maria vai com as outras, né, professor? Objetivamente falando, sim. Então, nós não podemos, a gente que está fazendo aqui uma universidade, não vamos nos influenciar com esse perfil. Isso chama-se fake. Isso é uma sociedade fake. Aquilo ali não representa a verdade. Às vezes, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa infeliz que precisa o quê? Exibir para o outro. Exibir. Entendeu? Professor, quantas vezes a gente vê os famosos aí na internet que um dia postam fotos felizes, sorrindo, e de repente eles
anunciam que está com depressão, que está com alguma coisa. Então, é muito assim, é muita influência, né? A internet, para mim, é uma coisa muito influente. Você que é enfermeira sabe disso, né? Então, chega um momento que você vê aquela imagem, você, não, o mundo que eu vivo é o pior dos mundos, porque eu abro o Instagram, é todo mundo ali, né, feliz, carro novo, viajando, Búzios, né, Angra dos Reis, né? Só eu que estou aqui em Campos, né? Não é verdade? Só eu que estou aqui sofrendo, né, com essa situação, não é verdade? Então, é uma sociedade que, né, eu não vou julgar aqui, mas é uma espécie de alienação e ao mesmo tempo, uma falta cultural. Nós temos que buscar a sabedoria, né? O conhecimento. A partir do momento que você deixa esse fundo da caverna, né? Essa escuridão, a gente consegue o quê? A gente consegue se libertar disso aí, né? Nós não estamos aqui julgando ninguém. É uma interpretação nossa, né? Da conjuntura social do mundo, né? Usando, né? O conhecimento filosófico, né? Com outras palavras, né, professor? A gente que quer estar diferenciado, a gente tem que nadar contra a correnteza, né? Eles vão para um lado, a gente vai para o outro. Pensamento completamente diferente. A mente forte. Está desligado a áudio do som aí, professor. Seu microfone está desligado, professor. Então, vamos fechar aqui para a gente ver. Então, é o que fala aqui, né? Deixa eu pegar esse mundo de rede social, né? Essa coisa fake, né? Que não representa a verdade dos fatos, não é verdade? Então, está aqui. Tornaram vitrine, a gente já viu. Deixa eu pegar o outro aqui. Muito bem. Então, aqui, pessoal, a gente encerrou essa parte, né? Relativa ao mito da caverna, tá? E agora a gente vai ver aqui o outro filósofo, né? O filósofo, vimos Platão, e agora vamos ver o Aristóteles, né? A reflexão dele sobre a questão política aí, sobre, né, essa questão na Grécia Antiga, da nossa formação, né? Da formação da nossa disciplina, que é a ciência política. A ciência política, né? A política, a atividade social, é uma coisa fantástica. Vocês sabem que são, porque vocês são políticos, né? E Aristóteles fala. Né? É dele isso aí. O homem é um animal político, não é verdade? Então, ele aqui, ó, nesse slide aqui, olha só. O homem, por natureza, é o quê? É um animal político. O que nós falamos e fizemos até agora, pessoal? Política, pessoal, política. Eu falei, vocês se posicionaram, né? Houve o contraditório, expuseram a ideia de vocês, então, né? Nós somos o quê? Na visão de Aristóteles, nós somos o quê? Um animal político. É o que ele diz em tudo. Embora exista, né, esse discurso aí, que a política é isso. Gente, ninguém vive sem a política. A gente faz política a todo momento. Até porque é de quê? Querendo ou não está envolvido, né, professor? Diz. Querendo ou não está envolvido, não tem jeito. Não, sim. A partir do momento que você diz a seu filho um não e um sim, você está fazendo política. Entendeu? A negação, a aceitação, a discussão aqui na sala de aula é política. Não tem essa de dizer, porque eu odeio política. Se você odiar a política,
você está se negando enquanto homem, enquanto ser humano. Por quê? Olha a visão aristotélica que está dizendo aí, tá? Tá certo? Inevitavelmente, inegavelmente, né? Nós somos o quê? Um ser político. É o que ele está dizendo aí. O homem é um animal político. Então, está dado aí. Então, está aqui, né? Então, Aristóteles, né? Era o quê? Era discípulo de Platão, tá certo? O Sócrates era o mestre de Platão e Platão era o mestre de Aristóteles. Então, é uma coisa encadeada. Então, veremos agora o que Aristóteles vai refletir, vai ponderar sobre a atividade social, sobre a política, né? Então, Aristóteles, né, ele vai defender a seguinte ideia. Está aqui. Vamos lá. Então, está aqui. Na visão aristotélica, a política é o quê, pessoal? É a ciência que tem por objetivo o quê? A felicidade humana, tá certo? E divide-se o quê? Em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na cidade-estado, ou na polis, né? Tudo bem? E na política, ele diz aqui, ele se preocupa com o quê? Com a felicidade coletiva. Olha só, vamos fazer uma associação com a crise sanitária que a gente vive hoje. O que os homens públicos do Brasil hoje estão querendo fazer, estão, né, objetivando? Seria o quê? Seria a felicidade coletiva nossa, né? E quando vai chegar essa felicidade coletiva, já que nós estamos vendo que os nossos líderes, né, eles estão, de certa forma, vivendo uma inteira confusão. A partir do momento que a população for vacinada, pessoal, tá? Nós vamos ter o quê? A famosa felicidade coletiva que o Aristóteles botava aqui, dizendo o seguinte, olha, o objetivo que tem a política é o quê? É a felicidade humana, tá certo? Então, a função que tem o homem público, pessoal, né, é o quê? É ele harmonizar a sociedade através do poder político, através do Estado. É você o quê? Atender o bem comum. Atender o bem comum é você o quê? Atender a felicidade coletiva. Então, a partir do momento que a vacina chegar de forma suficiente para a nossa sociedade, obviamente que o Brasil ele voltará a sorrir, não é verdade? Então, o que eu quero deixar aqui é que, segundo Aristóteles, tá, o objetivo da política é a felicidade humana, ok? Sublinhe isso aí, a felicidade humana. Vamos aí. Dizia Aristóteles, então dizia o seguinte, vemos que toda a sociedade é o quê? É uma espécie de comunidade e toda a comunidade se forma com o quê? Com vistas ao bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, em que inclui todas as outras, tem mais que todas,
Este objetivo é visa o quê? Ao mais importante de todos os bens. Ela se chama o quê? Cidade. E é o quê? A comunidade política. Então, o que Aristóteles queria dizer era o seguinte, que a cidade, né, a polis, né, a sociedade, ela é o quê? É uma comunidade política. Por que é uma comunidade política? Porque existe o quê? Uma diversidade de interesses. Cada um tem o quê? O seu interesse, defende a sua ideia, faz a defesa dos seus direitos. Então, isso a sociedade, ela acaba se transformando nessa comunidade, né? Ou seja, uma cidade política. Essa era a visão de Aristóteles sobre a reflexão dele no que tange à política. Então, tá aí. Bem, e Aristóteles, ele fazia a diferença, né, da esfera pública e da esfera privada, de forma que ambas não podem se misturar. É por isso que ele fazia essa diferenciação aí. Então, diz aqui, a esfera privada, pessoal, tá certo? Segundo Aristóteles, tá? Era governada pelo homem que tinha o quê? O poder absoluto sobre o quê? Sobre os escravos, a mulher e os filhos. Então, no âmbito privado, né, Aristóteles fazia essa diferenciação aí, do poder absoluto. E na esfera pública, tá? Era exatamente o que nós acabamos de fazer, a discussão aqui. Oi? É como se eu voltar os slides só um... Sim, sem dúvida. Por favor. Só um minutinho. Pode botar a diferença aqui? Anota aí. Obrigado, hein? Professor? Oi? Essa diferenciação do público com o privado começou a partir de Aristóteles? É o quê? Essa diferenciação de público e privado começou a partir de Aristóteles? Sim, Aristóteles. Começou com ele, né? Ele que fez a divisão esfera pública e privada, né? Não, beleza. Ok, professor. Obrigado aí. Bem, a esfera pública, né, está aqui. Foi o que nós fizemos, né, a discussão, tá certo? A questão, né, a esfera pública, ela está relacionada a você atender o quê? O bem comum, você atender a felicidade coletiva, tá certo? E você tinha o quê? Segundo, né, o Aristóteles, né, na forma em que você tinha os regimes de governo, né? Ele fazia a diferenciação aí, onde você tinha aí a monarquia, né? A monarquia era o regime de governo onde você tinha, né, um rei, né? Esse rei, ele era o poder absoluto, né, que a gente viu lá em Foucault. Nós tínhamos aristocracia, né, um grupo de pessoas, né, que mandam, os aristocratas, né, e temos a república. República vem de res pública, né, coisa pública, né? Vocês vão ver isso em direito administrativo, em outra matéria. E nós temos também as formas corrompidas. A monarquia, ela poderia se transformar numa tirania, a
aristocracia numa oligarquia e a república numa democracia. E aí eu fiz um quadro sinótico para a gente fazer uma discussão aqui agora. Bem, antes que você... professor, eu quero copiar. Então, se quer copiar, então vocês vão copiar aqui, porque aqui a gente vai fazer uma discussão muito interessante agora aí. Bem, para a gente fechar a nossa aula, fazer os nossos exercícios, ok? Tá aí. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Esses aí eram os regimes de governo, Mateus, que o Aristóteles defendia. Ele diz, isso aí, cara, é uma coisa lá da origem da história política, né? Da ciência política. É uma coisa bem lá nos primórdios, né? Na Grécia Antiga mesmo, né? Entendeu? Então, nós temos aí o regime de governo. Bem, aqui eu vou colocar o seguinte: esse regime de governo, a gente tem aqui seria o quê? A quantidade de indivíduos que os exercem, né? E segundo o Aristóteles, ele tinha o quê? Ele tinha o regime de governo que ele considerava bom, tá certo? E você tinha aí a forma corrompida do sistema de governo que ele considerava, né, o bom. Ou seja, aí você tinha o quê? Você tinha um regime de governo que ele dizia, bem, esse regime aqui é o bom. E o regime ruim é o que está na última coluna. Então, regime de governo, quantidade. Bem, se eu tenho um poder político, onde eu tenho apenas o quê? Um indivíduo fazendo o quê? Um indivíduo governando. Eu tenho o quê? A monarquia. Bem, o Aristóteles dizia que a aristocracia era um bom regime de governo, onde você tinha aí, né, o poder soberano. Tá certo? Aí ele dizia o seguinte: olha, a partir do momento que a monarquia se corrompe, tá? Ela começa a se degenerar, ela se transforma em tirania. O rei, a partir do momento que ele entra numa situação de negatividade, ele vai se transformar em quê? Em um tirano, né? Então, essa é a definição que o Aristóteles dava, né? Essa seria a classificação. Então, em um poder soberano, né, você tinha a possibilidade desse rei se transformar em um tirano. Seria, efetivamente, aquele indivíduo mau, né? O tirano é aquele governo que só faz mal à sociedade, aos seus súditos. Muito bem? Aí você tinha também um regime de governo, né? Um regime de governo bom, que Aristóteles o considerava, que era a aristocracia, né? Onde você tinha o quê? Um grupo de pessoas que ocupavam o poder, tá certo? Essa aristocracia, ela poderia se esgaçar, tá certo? E se transformar numa o quê? Numa oligarquia. O que a gente vê, tá certo? Em algumas cidades, né? Aqui em Campos, né? Em outros estados, o que é uma oligarquia, né? São grupos de famílias se alternando no poder.
E, segundo o Aristóteles, a oligarquia, tá certo? Ele considerava esse regime de governo ruim, ruim para a população, muito bem? Essa era a classificação que Aristóteles dava, muito bem? E aí, um outro regime de governo, né? Onde você tinha o quê? Onde você tenha muitas pessoas, né, ocupando o poder. Né? Então, você tem o quê? A República, né? A República, que ela poderia chegar a uma situação ruim, que era o quê? A democracia. A democracia, né? Segundo Aristóteles, ele considerava um regime ruim. Assim também como quem? Como Platão, que considerava, né, a democracia, né, como um regime, né, como, né, porque Platão, né, como a gente viu, ele fazia a defesa do filósofo no poder. E Aristóteles, né, como o seu aluno, né, ele também seguia o seu mestre, né? Então, o Aristóteles, né, ele fazia restrições em relação à democracia, que é o governo do povo, muito bem? Então, está aí esses regimes de governo, que é uma coisa relevante para a gente saber, entendeu, Mateus? E onde ele surgiu? Ele surgiu com Aristóteles na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, né? E, para a gente findar, eu vou colocar uma observação de Aristóteles aqui. Olha só. Então, está aqui. Aristóteles, ele dizia o seguinte. Olha só. Observação. Observação. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Observação. Aristóteles dizia o seguinte, que dos bons regimes de governo, o melhor era o quê? Era a monarquia. E dos piores regimes de governo, o melhor era a democracia. Eu vou agora retornar aquele quadro sinótico ali para a gente fazer essa associação. Então, anote aí, dos bons regimes de governo, né, o Aristóteles elegia a monarquia, né, como um bom regime. E dos piores regimes, ele elegia a democracia como o melhor. Vejamos aqui agora. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Na visão aristotélica, ele dizia o seguinte, olha, entre o regime de governo bom, eu tenho o que aqui? Eu tenho a monarquia, eu tenho a aristocracia e a república. O melhor aqui, segundo Aristóteles, era o quê? A monarquia. Muito bem? Então, é isso que a observação lá, ela quer dizer. Tá? E entre os regimes de governo ruins, a tirania, a oligarquia e a democracia. O Aristóteles dizia o seguinte, olha, dentre os regimes de governo ruins, o melhor dele é a democracia, que está aqui. É exatamente o que eu estou colocando, é exatamente o que nós estamos colocando aqui, nessa transparência aqui, pessoal. Aí, para vocês analisarem, né, e guardarem esses dois regimes, né? Dos bons regimes, Aristóteles falava que era a monarquia. E dos piores regimes, o melhor era a democracia. E com isso, a gente encerra a nossa aula aqui para que nós possamos fazer
os nossos exercícios. Professor? Oi, deixa eu só fechar aqui, fala. Tem como só botar 2 slides aí, por favor? Eu vou botar agora. Aonde estava falando